boa tarde, meio-dia e 15 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 27 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que o governo federal assinou a proposta de projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo. Este é um dos destaques de hoje do N1, que está começando agora e tem muito mais para você. Transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti possui características e hábitos distintos de outros mosquitos. Saiba como identificar. Mas dúvidas sempre vão existir, não é verdade? Por isso, o ESB Notícias veio até o centro de Vitória da Conquista para saber quais as principais perguntas sobre a epidemia de dengue no Brasil. Veja ainda, o ESB realiza terceiro encontro pedagógico de graduação com o tema central Formar e Formar-se colaborativamente na universidade. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste seu comentário nas redes sociais com a hashtag do N1. Hoje é quarta-feira, 6 de março. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Há muitas décadas, o Aedes aegypti é uma preocupação na vida dos brasileiros. E em meio a uma epidemia de dengue, uma das doenças transmitidas pelo mosquito, se torna ainda mais necessário conhecer os hábitos e saber diferenciar o Aedes de outros mosquitos. Confira na matéria de Luiz Salviato. Esse mosquitinho a gente conhece muito bem, né? Ele vem tirando o sono dos brasileiros há décadas. Quando o assunto é dengue, a gente está escolado. Mas dúvidas sempre vão existir, não é verdade? Por isso, o ESB Notícias veio até o centro de Vitória da Conquista para saber quais as principais perguntas sobre a epidemia de dengue no Brasil. O nosso personagem de hoje é ele, o Aedes aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue. Primeira pergunta. Professora Raquel, eu gostaria de saber como o mosquito se reproduz. Então, como qualquer organismo que tem macho e fêmea, né? A fêmea vai acasalar com o macho, a gente chama de cópula. Uma vez a fêmea acasalada, ela vai colocar os ovos em ambientes com água. Então, às vezes é uma lâmina d'água. Se ela não encontra uma lâmina d'água, ela pode colocar em ambientes mais úmidos. Esses ovos, então, depois vão eclodir e vão se desenvolver no ambiente aquático as larvas. Depois as larvas viram pupas, que é algum outro estágio, né, do desenvolvimento do inseto. E da pupa ele vira adulto e sai da água e vai voar. E aí o ciclo recomeça. O berço do mosquito muitas vezes está dentro da nossa casa. Mas até aí, pensando bem, muitos bichinhos alados podem frequentar os mesmos ambientes que nós. Daí surge a segunda pergunta. Qual a diferença do mosquito para a muriçoca, professora? Então, a diferença, às vezes, é o tamanho das pernas, o pernilongo, perna comprida, então aquele mosquitinho menor, com as pernas mais compridas, mais finas. Aí nós temos aqueles que já picam um pouco mais dolorido. Então, como os nomes regionais variam bastante, fica confuso você falar assim exatamente o que pode ser mosquito para um é muriçoca para outro. Tem polvinha, tem pernilongo, então os nomes populares eles variam muito de região para região. A terceira pergunta de hoje é sobre os hábitos do mosquito. Oi, professora, é verdade que o mosquito voa abaixo? Normalmente a gente associa sim que o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, ele tem um voo mais baixo. Mas a fêmea ela procura um hospedeiro, né, para poder se alimentar. Então, a gente, às vezes, está sentado, vai ser picado no braço. Então, tudo depende. E, assim, é difícil você falar exatamente que ele só voa abaixo. Aí você vai proteger só as canelas. Aí, às vezes, você está sentado, seu braço está pendurado, ele vai picar seu braço. Então, o melhor é se proteger por inteiro, né? Não confiar que ele está voando só no nível das pernas. Agora, uma curiosidade.
Você sabia que o mosquito da dengue tem origem egípcia? Pois é, por isso esse nome, Aegypti, que vem do latim e significa Egito. E sabia que a doença já foi erradicada do Brasil uma vez? Isso foi na década de 1950. Mas ela voltou a se espalhar no país menos de 2 décadas mais tarde. E desde então, focos do mosquito são encontrados ano após ano em praticamente todo o território nacional. Vamos para mais uma pergunta. Oi, professora, eu sou Osni e eu gostaria de saber como se proteger do mosquito. Aí temos os repelentes. Temos repelentes, eu acho que tem até um repelente específico que é usado para o mosquito da dengue, né, para o Aedes aegypti. Então, um repelente é uma das coisas. Casas, assim, para quem é avesso a um repelente, usar um cortinado ou mosquiteiro, né? Tá vendo? Em Minas a gente fala cortinado, aqui fala mosquiteiro, que é aquele tule que a gente coloca em volta da cama para não entrar, né, um pernilongo, um mosquito menor. Mas eu acho que prevenir também, né, os locais onde o mosquito pode se reproduzir. Então, a gente evitar acúmulo de lixo, água em recipientes que possam favorecer a reprodução do mosquito. Então, isso também ajuda a reduzir a quantidade de mosquitos que está circulando no nosso ambiente caseiro, por exemplo. Agora é a vez do Tadiro fazer uma pergunta. Olá, professora, boa tarde. Eu gostaria de saber se a senhora pode me explicar qual é a época do ano que pode mais contaminar a doença da dengue? Olha, agora o verão, realmente, você tem altas temperaturas e com a chuva você vai ter um aumento da população desse inseto na nossa comunidade. Porque água e temperaturas mais elevadas favorecem o desenvolvimento do mosquito. Inclusive, por exemplo, quanto mais alta a temperatura, né, essas temperaturas mais altas do verão, elas fazem com que o ciclo de vida do inseto seja mais rápido. Então, isso vai favorecer que você tenha um maior número de adultos rapidamente circulando no nosso ambiente. Então, o verão acaba sendo a época do ano em que nós temos mais problemas com a dengue. E para terminar, uma última dúvida para a professora Raquel. Professora, como é que eu sei que é o mosquito da dengue? O mosquito da dengue, ele tem as pernas tracejadas assim, parecem bandas pretas e brancas, certo? Então, é um mosquito um pouco mais escuro, com as pernas que, quando você bate o olho assim, é uma perna mais escura, mas com os tracinhos brancos. Mas, para identificar mesmo, tem que colocar na lupa para poder ver. E uma coisa, nem todo mosquito tem o vírus da dengue. Então, não quer dizer que você foi picado pelo mosquito Aedes aegypti que você necessariamente vai pegar a dengue. Ele pode estar livre do vírus, porque é o vírus que vai provocar a doença. O mosquito, ele é o vetor. Então, isso é muito importante que a gente saiba, que o mosquito, ele transmite a dengue quando ele pica um indivíduo que tem a dengue. Então, a fêmea, quando ela se alimenta do sangue, ela adquire o vírus e, dessa maneira, ela transmite quando for picar uma outra pessoa, um outro indivíduo. Valeu, professora! Conhecendo melhor o mosquito da dengue, a gente aprende como ficar longe dele. E na próxima semana, vamos responder as suas dúvidas sobre a dengue. Para participar, mande a sua pergunta em vídeo para a nossa produção. O WhatsApp do ESME Notícias é 77-3424-8766. Tá aí, importantes informações sobre o mosquito, que também é transmissor da Zika e da chikungunya. E vale sempre ressaltar que sem a ajuda de toda a comunidade fica muito difícil combater o Aedes aegypti. Aquele trabalho de evitar água acumulada em recipientes e limpar reservatórios deve ser constante. Um trabalho conjunto com os órgãos de saúde. Neste momento, Vitória da Conquista enfrenta a epidemia de dengue e, infelizmente, foi registrada mais uma morte pela doença. Nós vamos ao vivo com a repórter Thaís Patês, que traz mais informações. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde.
acompanha o ESB Notícias, Mário, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou ontem a 9ª morte por dengue na Bahia. A paciente era de Vitória da Conquista, mas não teve nome, idade e nem data do óbito divulgados. Essa já é a 2ª morte pela doença registrada aqui no município. A região sudoeste concentra o maior número de mortes, com casos em municípios como Jacaraci, Piripá, Barra do Choça e Ibiaçucê. E de acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, 122 municípios baianos estão em estado de epidemia da dengue. Outros 51 estão em risco e 34 municípios estão em estado de alerta. Aqui em Vitória da Conquista, Mário, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de 1º de janeiro até o dia 2 de março de 2024, já foram registrados 4.741 notificações suspeitas de dengue e 890 casos de dengue já foram confirmados aqui no município. Na Bahia, foram contabilizados quase 30 mil casos prováveis até o dia 2 de março deste ano, o que corresponde, Mário, a um aumento de mais de 200% no número de casos em comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui em Conquista, o índice geral de infestação do mosquito nos imóveis é de 5,6%, o que é classificado como alto risco. O índice satisfatório indicado é abaixo de 1%, só para a gente ter uma noção aí da gravidade da situação aqui do nosso município. Mário, e como forma de ajudar no diagnóstico mais rápido dessa doença e conter o avanço do mosquito da dengue, desde o dia 26 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu uma medida de unidades de saúde da família funcionando no formato sentinela, que é aquele formato que funciona das 14 às 22 horas, somente para atender suspeitas de síndromes gripais e de casos de dengue. E já foram atendidos mais de 1.200 pacientes nessas unidades. Para o pessoal de casa se situar e procurar essas unidades, caso tenha algum sintoma, as unidades são 4 e elas estão funcionando nos seguintes bairros: Nova Cidade, a unidade de saúde da família do bairro João Melo, no bairro a unidade de saúde da família João Melo, no bairro Ibirapuera, a unidade de saúde Solange Ortélio, no bairro Urbis 2 e as unidades dos bairros Nova Cidade e do bairro Morada dos Pássaros. Gostaria de ressaltar também que denúncias sobre possíveis focos do mosquito também podem ser feitas pelo número 7734297421. 7421, deixa eu conferir aqui, 7421, isso mesmo, que está aparecendo aqui na tela agora. E é sempre importante lembrar que as principais medidas aí para combate de focos do mosquito da dengue são evitar água parada, também deixar as portas e janelas abertas sempre que o carro fumacê passar em todas as ruas. O combate ao mosquito da dengue é dever de toda a população. Volto com você, Mário. Isso mesmo, Thaís. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com você. Nós vamos agora para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai ver que está sendo realizado na UESB o º Encontro Pedagógico de Graduação, que tem como tema central formar e formar-se colaborativamente na universidade. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí, já estamos de volta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos, para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Disque 100. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade.
lutar contra a violência doméstica, proteger o meio ambiente, combater a corrupção, é defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores biodiversidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Eu não posso mais entrar nesse carrinho de bebê. E essas roupinhas já não cabem mais em mim. Eu não tenho mais tamanho para entrar nesse brinquedo. Para sentar aqui. Ou para entrar aqui. Mas eu ainda posso caber no seu coração. O amor não tem tamanho. Adote uma criança ou adolescente e transforme vidas. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia. Guardião da Cidadania. Meio-dia e 31 minutos, o ESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e, claro, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está sendo realizado nos 3 campi da UESB, em Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, o 3º encontro pedagógico de graduação. Neste ano, o evento traz como tema central formar e formar-se colaborativamente na universidade, caminhos, saberes e práticas. Acompanhe. O encontro foi organizado pela Pró-Reitoria de Graduação da UESB com o objetivo de reunir docentes dos 3 campi da universidade e compartilhar experiências, fomentar discussões e reflexões sobre as práticas de ensino. A 3ª edição do encontro tem como tema formar e formar-se colaborativamente na universidade. A Pró-Reitoria de Graduação, desde o ano de 2022, como parte de seu plano de trabalho, plano de ação, ela tem organizado nos 3 campos encontros de planejamento pedagógico do ensino de graduação que envolve uma série de atividades. Nós temos encontros com secretários de colegiado de curso, encontros com diretores de departamentos, formação com secretários de colegiado de curso e culmina aí também com atividades de formação pedagógica para a docência universitária dos nossos professores e professoras da universidade. Além do campus Vitória da Conquista, o evento acontece simultaneamente nos campi de Jequié e Itapetinga. O encontro de formação faz parte do plano de ação da Pró-Reitoria de Graduação da UESB. Durante os dias de evento estão sendo realizadas atividades formativas com coordenadores de colegiados, secretários, diretores de departamento e professores. A conferência de abertura do encontro teve como palestrante a professora Daniele Raik, que destacou a necessidade da integração docente. É porque é um processo contínuo, No momento em que eu estou no processo de formação do outro, eu estou com o outro. E quando eu me coloco no processo de formação do outro com o outro, aquilo que eu acabei de falar, O outro é um outro diverso, é um outro que é uma multiplicidade, o outro é um outro plural. Então, esse outro me provoca e, ao me provocar, eu também entro no processo formativo, Que é o que a gente vai falando dos nossos próprios processos formacionais, porque formar não é dar uma forma, formar é se lançar, ao diverso. Formar, e aí eu vou até trabalhar um pouco disso, a ideia do formar como verbo, formar como ação, e não formar como dar forma. E aí a gente quer trazer essa discussão mesmo para essa perspectiva da formação como um ato político, A formação como um ato, como uma atitude. E a discussão vai muito por aí. A mesa de abertura também contou com a participação do professor William Falcão, que expôs sobre a importância da troca de experiência entre os docentes como passo contínuo de formação. Eu acredito que o próprio título do evento já convoca a gente nesse movimento, Porque formar-se colaborativamente é um via ser, é um processo que vai acontecendo continuamente
E esse continuamente, ele não é estanque, ele não é enrijecido. É uma constante formação. Também fazem parte da programação do evento as rodas de diálogo e espaços para os docentes compartilharem as experiências de práticas de ensino. O formato desse evento, esse semestre, ele está no formato com rodas de conversa, né, mesas de diálogo com temáticas importantes em relação à formação para a docência universitária. Esse é um formato, e o segundo formato a gente está chamando de rodas de diálogo, né? Serão os momentos onde os professores e professoras apresentarão os resultados das suas experiências de prática de ensino, de metodologias, da avaliação, organização de atividades onde o protagonismo discente ele se evidencia, e essa partilha de experiência a gente entende também que é um processo formativo onde nós podemos conhecer o que o nosso colega faz. E isso contribui também, né, para que os outros possam se inspirar nas suas práticas, ter ensaios teóricos e metodológicos acerca da sua docência universitária. Nesta sexta-feira, 8 de março, será realizada em Vitória da Conquista uma palestra sobre empreendedorismo feminino, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Vamos mais uma vez ao vivo com a repórter Thaís Patês, que já está com o nosso convidado e traz mais informações. Olá, Thaís. Olá, Mário. Estou de volta para falar do Dia da Mulher e da Semana da Mulher Empreendedora. Então, são um ciclo de palestras que está sendo promovido pelo SEBRAE em 5 municípios aqui da região sudoeste. E esse ciclo de palestras vai ter um encerramento aqui em Vitória da Conquista na próxima sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher. Vai ser uma palestra muito bacana que vai reunir muitas empresárias e empreendedoras aqui da região e vai ser uma boa oportunidade de compartilhar experiências e fazer muito networking. E para saber um pouquinho sobre essa atividade da próxima sexta-feira, a gente conversa agora com o Lívio Moniz, que é gerente do SEBRAE. Olá, Lívio, seja muito bem-vindo ao UESB Notícias. É uma oportunidade aí muito bacana para as empreendedoras da nossa região. Sem dúvida, nós estamos trazendo aí no próximo dia 8, na sexta-feira, né, a partir das 18h30, culminando um ciclo de palestras aqui para o município de Vitória da Conquista. Né, nós estamos trazendo nada mais, nada menos do que Maria Cândida, que é uma das jornalistas e entrevistadoras mais renomadas do país, para discutir e conversar um pouco com as mulheres empreendedoras aqui de Vitória da Conquista. E vai ser uma atividade que começa a partir das 18h30, não é, Lívio? E participação e inscrição gratuita. Sem dúvida, a partir das 18h30 no Mediterrâneo, nós estamos contando, né, e convidando todas as mulheres empreendedoras aqui do município para que possam participar juntamente com a gente. Nós vamos trabalhar um talk show no início, fortalecendo e valorizando mulheres do município, da própria região, e posteriormente a gente vai poder trocar um papo com Maria Cândida, para ela mostrando para a gente todo o seu desempenho, todo o seu desenrolar no que concerne ao seu desenvolvimento no aspecto de empreendedorismo e renovação de todo o seu parque de ações que foram feitas desde o momento de que ela deixou de ser entrevistadora até hoje no seu potencial. E é uma atividade que já circulou aí por vários municípios aqui da região. Na realidade, nós fizemos um circuito de palestras, né? Desde a segunda-feira, nós estamos com ela mesmo, já realizamos em Tapetinga, realizamos ontem em Jiquié, né? Hoje, nós convidamos também as mulheres empreendedoras para participar desse ciclo em Guanambi, né? Amanhã estaremos realizando em Brumado e culminando, claro, com Vitória da Conquista no próximo dia 8, onde a gente espera um evento de grande porte com a participação maciça das mulheres empreendedoras daqui do município. É isso, iniciativa muito bacana, mas Lívia, a gente sabe, né, que além da palestra, as mulheres que querem entrar na área do empreendedorismo precisam se especializar, estudar sobre o assunto, e o SEBRAE está aí para dar um suporte nesse sentido. Sem dúvida, a gente está com diversas ações a todo momento, né, procurando valorizar mulheres empreendedoras. O SEBRAE particularmente tem um programa que nós chamamos Programa Delas, que é voltado especificamente para as mulheres empreendedoras. Então, continuamente, todo mês, nós estamos com diversas ações de preparação, capacitação e gestão voltado para o empreendedorismo feminino. Então, sem dúvida, hoje nós entendemos que a mulher tem um fundamental no que concerne o desenvolvimento dos pequenos negócios. E, sem dúvida, nós do SEBRAE estaremos a todo momento apoiando, incentivando a mulher empreendedora a participar dessas ações.
E para as mulheres que estão nos ouvindo agora, onde podem encontrar o Sebrae aqui em Vitória da Conquista? Tem algum telefone também que elas podem fazer contato? Pronto. Para a participação deste evento em particular, as inscrições podem ser feitas através do Simpla, o site do Simpla, de forma gratuita, sem custo nenhum. Com relação à busca do Sebrae, nós ficamos na Rua Coronel Gugé, né, número 223, no centro de Vitória da Conquista, no fundo da Câmara de Vereadores. Né? O nosso telefone de contato é o 3424-1600. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato com a gente. Nós estaremos lá para poder lhe atender e dar as informações necessárias para o cumprimento das nossas atividades. Eu não poderia terminar essa entrevista sem deixar aí um convite para o pessoal de casa. Pois é, então convidamos a todas vocês, mulheres, para participarem desse processo hoje no município de Guanabi, né, no Clube de Campo, amanhã em Brumado, também no Clube Social do município de Brumado e, claro, sexta-feira aqui no Mediterrâneo. Contamos com vocês a partir das 18h30. Sejam todas convidadas, porque o evento foi feito para vocês. Isso, muito obrigada, Lívia, pela entrevista. Tá aí, pessoal, uma excelente oportunidade de aprendizado, compartilhamento de experiências entre mulheres empreendedoras. Mais informações você confere pelo site agendasebrae.com.br e as inscrições para essa palestra de sexta-feira, dia 8 de março, você pode fazer pelo site Simpla. Volto com você, Mário. Obrigado, Thaís. Boa tarde, bom trabalho para você. Bom, nós vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você vai ver que o governo federal assinou a proposta de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Se você é PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental e, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a junta médica especial. Já com laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do Detran em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua carteira nacional de habilitação especial. Viu como é fácil? Inclusão social. Detran, Governo do Estado. Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio. Por causa do mosquitinho, todo mundo tem que estar junto. E fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você!
Estamos de volta com a ESB Notícias, primeira edição. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje o tempo intercala entre dia ensolarado e chuva passageira aqui em Vitória da Conquista. A temperatura oscila entre a mínima de 17 graus e a máxima de 29. Amanhã, o tempo será parcialmente ensolarado. Os termômetros registram a mínima de 19 graus e a máxima de 29. Na quinta-feira, o tempo é predominantemente aberto na cidade. Não deve chover. Os termômetros registram a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o dia será ensolarado, com chuvas leves a qualquer momento. Os termômetros variam entre 23 e 32 graus. Em Itapetinga, o tempo abre à tarde após a chuva passageira pela manhã. As temperaturas variam com a mínima de 23 graus e a máxima de 33. Em Poções, o dia será predominantemente ensolarado. As temperaturas oscilam entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. A febre amarela é uma doença que se mantém no ambiente em um ciclo silvestre e é transmitida por mosquitos. Ao ser picado, o macaco adquire o vírus, mas não transmite a doença à espécie humana. Daí a importância deste animal, que serve para sinalizar a presença do vírus em uma região. A fim de coletar o sangue dos bichos, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, desenvolveram uma mochila que facilita a sedação do animal e possibilita a avaliação sem precisar retirar o macaco do seu habitat. Vamos conhecer agora a VetBag e como ela tem ajudado no controle da febre amarela em vários estados do país. Há cerca de 2 a 3 anos, nós iniciamos uma pesquisa chamada Projeto Febre Amarela Brasil, que trabalha justamente para avaliação da circulação do vírus da febre amarela nos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. E o objetivo principal do projeto é colaborar e fortalecer a vigilância do vírus da febre amarela, detectando então a circulação do vírus tão logo ela ocorra. E dentro desse projeto é necessário a captura de algumas espécies de primatas, justamente para saber se aqueles animais já tiveram contato com o vírus da febre amarela. Numa situação de captura de animais de venda livre, a gente precisa daquele animal 100% sedado, parado, para a gente coletar as informações necessárias para o projeto. Uma intervenção é feita no animal que vai utilizar algum anestésico. Bom, então a VetBag ela foi criada justamente por uma necessidade de ir para campo e utilizar esse recurso da anestesia inalatória de maneira mais prática possível. Ela foi desenvolvida justamente para a gente poder utilizar esse modelo de anestesia fora de clínicas, fora de hospital, Então a ideia foi criar um modelo prático que seja seguro e de fácil locomoção. E é isso que a VetBag faz. Então ela pegou uma estrutura com cilindros, tubulações, que você usa numa sala de cirurgia, e no nosso caso a gente precisa fazer a coleta de animais silvestres, A gente faz a coleta de pelo, coleta de fezes, coleta de sangue. Dessa forma o projeto ele conseguiu identificar a introdução do vírus no Rio Grande do Sul no final de 2020, início de 2021. E também detectou a presença do vírus no norte de Minas Gerais em meados de 2021. No último boletim, a gente percebeu que teve a circulação do vírus da febre amarela em Minas Gerais, em uma região específica de Minas Gerais. Então, é por isso que o projeto existe, para poder preparar já para aquela região todo o protocolo de prevenção e controle da doença para que não aconteça nenhum surto a nível brasileiro. Porque hoje a gente tem a erradicação da doença urbana, mas a gente tem medo de que a doença de forma silvestre, que ela, em ambientes que nós ainda não estamos,
venha para o ambiente urbano e se disperse. E a febre amarela é uma doença que ela não tem cura. Embora ela tenha vacina, ela não tem cura. E a taxa de letalidade é em torno de 50%. Então é uma doença muito grave, né? A taxa de vacinação, infelizmente, né, ela está abaixo do ideal. Então a gente tem muitas pessoas não vacinadas para a febre amarela. E aí o risco é isso, né? É você ter a circulação do vírus, né? E aí nesse sentido os primatas não humanos, eles são muito importantes porque eles funcionam como sentinela. Esses animais, eles permitem que nós possamos avaliar se o vírus está circulante ou não em alguma região. Então por isso é tão importante o acesso a esses animais e saber se eles estão saudáveis ou não. Então lembre-se que o macaco não tem culpa, ou qualquer animal que estiver doente, ele não tem culpa daquela doença, né? Pelo contrário, nós estamos invadindo os espaços dele. A gente fala de pesquisa com animais, a gente fala de atuar na conservação de espécies, a gente fala na saúde pública, porque, como eu já disse, esses animais podem ser dispersores de doença, podem ser reservatórios. Então, a gente entendendo essa relação, a gente consegue construir uma base aí de saúde única que envolve o meio ambiente, os humanos e os animais como um só. Essas e outras pesquisas você confere no Univerciência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESB. Bom, a gente muda de assunto para falar da BR-116, que segue interditada no trecho que corta a Vitória da Conquista. Após um acidente registrado na última segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal interditou parte da via, já que havia risco de explosões. Vamos entender um pouco mais dessa situação com o repórter Marcel de Souza, que traz mais informações ao vivo. Olá, Marcel, seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Mário. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o UESB Notícias primeira edição. É isso mesmo, Mário. O acidente ocorreu na tarde da última segunda-feira na BR-116. O acidente fatal ocorreu no quilômetro 840 da rodovia. A vítima conduzia um caminhão-tanque que pegou fogo após um engavetamento com 2 carretas e um carro de passeio. Por segurança, as 2 mãos da BR foram interditadas, já que o veículo, estava carregado de gás liquefeito de petróleo, o GLP, e o vazamento aí aumentaria o risco de novas explosões. Por isso, segundo a Polícia Rodoviária Federal, seria necessário queimar todo o combustível e só depois ocorreria a liberação da pista. No entanto, a PRF informou também, Mário, que após uma avaliação, o responsável técnico do local suspendeu a queima do gás, que estava aí nesse caminhão-tanque, porque identificou que a carga ainda estava acima de 50% e demoraria aí cerca de 5 dias para se queimar. Até a tarde de ontem, o fluxo de trânsito funcionava no esquema pare e siga quando a liberação de apenas aí um lado das vias. Também foi acionado um guindaste para fazer a retirada do caminhão, mas no momento da operação, Mário, foi constatado que ainda havia um vazamento de combustível, o que impossibilitou a remoção aí do veículo. Hoje pela manhã, como você confere pelas imagens de drone feitas por nossa equipe, ainda havia o vazamento, do GLP com grande risco de explosão. A equipe de resgate aguarda aí a chegada de um outro caminhão-tanque para o transbordo desse material, dessa carga que está no caminhão-tanque aí, que está tendo esse vazamento. Desde a manhã de hoje, um longo engarrafamento se formou, Populares afirmam que a extensão desse engarrafamento, Mário, já ultrapassa os 50 quilômetros, mas a Polícia Rodoviária Federal ainda não confirmou essa informação. Carretas, caminhões e carros de passeio já se aproximam aí da alça do anel rodoviário. Os motoristas, então, devem esperar a liberação para poder seguir o caminho. Essa é a principal orientação aí da Polícia Rodoviária Federal, Mário. Acidente esse que parou o trânsito aqui em Vitória da Conquista há mais de 24 horas e atrapalhando aí, a circulação de caminhões e carretas na BR-116. Glauber Rocha, com o cancelamento de alguns voos, não é isso? É isso mesmo, Mário. A situação é bem complicada, viu? Enquanto esse trecho da BR-116 estiver bloqueado, os motoristas podem buscar outras opções de tráfego porque não há desvio na pista
para que os demais motoristas sigam a viagem. O único desvio que foi prejudicado aí pelas fortes chuvas que atingem a região, e os veículos que passarem por esse caminho, que era o desvio padrão para o aeroporto Glauber Rocha, né, correm um risco aí de atolar. Com a interdição da BR-116, apenas um voo da Gol Linhas Aéreas, que tinha destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi cancelado. A previsão era de partida na manhã de hoje. Um outro voo, que partiria de Guarulhos com destino aqui para a Vitória da Conquista, ontem foi remarcado para a tarde de hoje, tá bom? Então, os passageiros desse voo podem viajar hoje. Por causa do congestionamento, registrado na via de acesso ao aeroporto, a Socicam orienta aos passageiros que têm viagem agendada para que eles entrem em contato com a companhia aérea responsável pelo voo para verificar o status e as condições de remarcação. A concessionária, Mário, afirmou ainda que está em contato com a Via Bahia, com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar para encontrar em conjunto formas de minimizar a dificuldade de acesso ao aeroporto Glauber Rocha aqui em Vitória da Conquista. Então, são essas as informações, as últimas atualizações. Segundo a PRF, ainda não há um prazo certo para a liberação da rodovia. Outras informações sobre essa situação na BR-116, vocês conferem ao longo de nossa programação e logo mais, às 18h30, no ESB Notícias, segunda edição. Mário, eu volto com você. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. Bom, o governo federal assinou a proposta de projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo. Confira na matéria colaborativa da TVE Bahia. A proposta enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional ainda não tem um consenso entre os trabalhadores. Se o aplicativo resolver sair do cenário, como é que vai ficar a situação dos pais de família? Acho que tem que ser abordado com calma essa situação. É um reconhecimento da categoria que necessitava, porque já tem muitos anos que a gente tem muitas perdas e eu acredito que agora, a partir dessa contrapartida, a gente vai poder agregar algo à categoria. Isso vai terminar onerando para o motorista. Ela vai terminar repassando esses encargos trabalhistas, encargos sociais para o motorista. A advogada Janaína Bastos fala sobre como a chegada do projeto de lei pelo governo federal contribui para os direitos da categoria dos motoristas por aplicativo. Nós autônomos sabemos que a gente tem que recolher INSS, que a gente tem que fazer isso, a gente faz tudo isso espontaneamente. Esse tipo de trabalhador estava à margem de tudo isso. Então, ele agora tem a obrigação de recolher 7,5% de contribuição previdenciária. As plataformas têm a obrigação do recolhimento de 20%, que antes não tinham, e isso traz mais direitos. Tem um salário mínimo para ele garantido, então se esse trabalhador cai doente, tem algum tipo de problema, ele tem a garantia de um mínimo. Ela também explica que a chegada da proposta regulamenta o trabalho destes motoristas. Um dos pontos centrais do projeto é a criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. O primeiro de todos é acabar com a discussão e seguir o posicionamento do STF de que o Uber é autônomo, que esses trabalhadores por plataforma digital, eles são autônomos realmente. É como se criasse uma nova categoria de autônomo. O texto, elaborado em diálogo com trabalhadores e representantes das empresas de aplicativos, propõe uma série de direitos e benefícios para estes motoristas. Permite a flexibilidade de horário e não estabelece vínculo de exclusividade com uma empresa. Além disso, o projeto de lei prevê o pagamento de um valor mínimo por hora trabalhada, fixado em R$ 32, bem como a possibilidade de jornadas de trabalho de 12 horas diárias, mediante acordo coletivo. A medida, que aguarda aprovação pelo Congresso Nacional e passará depois pela sanção do presidente da República, tem um potencial de beneficiar cerca de 780 mil trabalhadores que atuam exclusivamente como motoristas por aplicativo. Mas ainda não há uma previsão para incluir os condutores sobre duas rodas. Não há diferenciação nenhuma de um trabalhador para o outro. São ambos subordinados por um algoritmo. Então, não vejo diferença nenhuma. Pode ser que até lá no futuro haja uma analogia e seja aplicado isso para esse trabalhador. Mas, no momento, como isso ainda é um projeto de lei, pode ser que até a efetiva promulgação da lei hajam mudanças. Para que seja efetivamente implementada, a proposta de lei deverá passar por análise e votação pelo Congresso Nacional. Um processo que pode levar até 90 dias.
Agora, 12h59, o ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 com Marcelo de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço, se cuida e até mais.